obrigado a todos. Eu sou o Filipe Souza, sou finalista de Engenharia Informática na FEUP e estou aqui para apresentar o API, que foi o resultado da minha dissertação. Basicamente é uma framework para Node.js que permite o desenvolvimento de APIs através de um conceito de mapeamento objeto-recurso que vou explicar a seguir. Então, o que é o API? O API basicamente é uma framework que tenta aplicar os conceitos de uma arquitetura REST, as principais restrições e os principais estándares da arquitetura, juntamente com as características mais modernas de JavaScript. Quando falamos das características mais modernas, falo, por exemplo, de algumas características inseridas pela especificação ES6 e ES7, que neste momento ainda não estão implementadas de modo nativo no JavaScript, no entanto já é possível que sejam utilizadas. E falo, por exemplo, de classes, módulos, promises, operações assíncronas e decoradores. Uma breve introdução sobre algumas destas características. As classes basicamente permitem que, a partir de agora, seja possível fazer a construção de classes de JavaScript com uma sintaxe mais amigável e menos pesada para o programador. Em vez de implementarmos a classe como está ali no lado esquerdo, nós podemos usar basicamente uma sintaxe parecida com linguagens como Java e fazer a construção de classes, permitindo declarar métodos, propriedades da própria classe, herança, construtor, muito semelhante ao que acontece já com outras linguagens. Além disso, existe também o pormenor das operações assíncronas, que tentam resolver um bocado o problema que existe com o que se pode ver ali do lado esquerdo, que quando era necessário basicamente executar duas operações assíncronas de modo consecutivo, levava a pedaços de código com aquele aspecto chamado a pirâmide de callbacks, ou então as promises já vieram um bocado tentar resolver esse problema, mas ainda tornam o código um bocado pesado e difícil de compreender. Assim, esta característica permite que, simplesmente declarando uma função como assíncrona, nós possamos utilizá-la praticamente igual como processos síncronos, ou seja, sem grandes preocupações de handlers ou de callbacks, simplesmente colocando lá a keyword de await e nós recebemos o resultado na mesma linha. JavaScript permite também a construção de módulos, que basicamente permite que nós tenhamos um conjunto de funções num determinado ficheiro que possam ser exportadas e utilizadas do outro lado. Também isto vai ser incluído de modo nativo no JavaScript. E uma das características que, se calhar, mais inovadoras que também existe noutras linguagens é a possibilidade de utilização de decoradores, que permitem não só anotar uma determinada classe, uma determinada propriedade, como também alterar o comportamento da própria propriedade. Como podemos ver ali, através do change behavior, basicamente nós conseguimos alterar o valor do método para outra função qualquer, apenas utilizando aquele decorador. Apesar destas características permitirem desenvolver aplicações JavaScript de um modo mais simples, elas ainda não se encontram nativamente implementadas e por isso é preciso utilizar ferramentas como o Babel, que permitem fazer a transformação desse código para uma sintaxe que é possível de ser utilizada já agora e por isso permite que, mesmo antes disto ser implementado, os programadores consigam utilizar este tipo de características. Relativamente à API, framework que eu desenvolvi, através de todas aquelas características de JavaScript, foi basicamente
construída uma framework que assenta em 4 principais conceitos. Um router, que faz o mapeamento dos pedidos HTTP para entidades resource, responsáveis pelo tratamento de cada um dos métodos. Os models, basicamente é uma espécie de ORM que permite o mapeamento da base de dados para objetos JavaScript, e ainda inputs, que são entidades que permitem validar os dados recebidos, tanto nas resources como nos models. Funciona como uma espécie de esquema para os dados. Eu referi que era que assentava num conceito de mapeamento objeto-recurso, porque, tal como acontece nos ORMs, que já existe, por exemplo, no Django ou até no Rails, existe um ORM que permite fazer o mapeamento dos dados para objetos, o que aqui acontece com os nossos models. Mas nós pretendemos levar isso a um nível ainda mais acima, em que existe um mapeamento direto entre as entidades resources e os métodos HTTP. Assim, é possível fazer com que um determinado método HTTP tenha uma correspondência direta nos métodos da resource e, ao mesmo tempo, tenha também correspondência com o nosso ORM, os models. Tudo isto foi construído um bocado com base em classes, em que nós simplesmente, para um determinado recurso, por exemplo, restaurantes ou endereços, outro tipo de coisas, nós dizemos qual é que é o recurso, criamos uma classe e criamos métodos responsáveis por cada um dos métodos HTTP. Um bocado parecido com o que acontece com Rails, por exemplo, em que já existe um bocado esse mapeamento. Embora isto não seja uma coisa completamente inovadora, nós queremos trazer isto para o JavaScript para oferecer uma solução que tenha esta possibilidade. Só que deparamos também com um problema. Por exemplo, nós estamos ali a declarar os métodos post como um método que se chama post. Só que, por exemplo, para a mesma resource nós temos os mesmos métodos em 2 contextos, tanto na resource como quando queremos aceder a uma determinada instância. Então, o que nós estabelecemos foi, para o acesso a uma determinada coleção, os métodos são estáticos. E para o acesso e manipulação do estado de um objeto específico, os métodos são de instância. À exceção dali do fetch_one, que basicamente é um método get para o resource/id, mas como nós interpretamos o get como um acesso igual à coleção, embora o id sirva como uma espécie de filtro para obter apenas um objeto, nós consideramos isto também um método estático. Também para a definição de ações nós temos esta filosofia dos métodos estáticos e dos métodos de instância. No entanto, queremos também que seja possível, para a mesma ação, permitir métodos que vão fazer o tratamento de, por exemplo, de um get ou de um post, como acontece ali. Então, basicamente, o que é possível fazer é adicionar o prefixo com o nome do método HTTP ao nome do método e assim permite que nós, para a mesma ação, consigamos ter vários tipos de tratamentos. Por fim, o que o programador precisa fazer é simplesmente pegar na resource, adicioná-la em um único router e a própria framework terá o trabalho de mapear cada um dos pedidos a uma determinada rota, a um determinado método HTTP para o método da classe correspondente. Além de podermos estabelecer a lógica de negócio para cada um dos métodos, é possível que nós indiquemos outro tipo de propriedades para a definição das resources. Podemos, por exemplo, definir o tipo de autenticação necessário ou, através dos roles, o tipo
o grupo de utilizador que está permitido a utilizar aquele método, ou então meter parâmetros pré-definidos para a consulta, por exemplo a query, ou ainda parâmetros pré-definidos também para dizermos quais é que são os atributos que nós queremos que sejam mostrados ao utilizador, ou através do embedded quais é que são os objetos associados que nós queremos que sejam automaticamente incluídos naquela resposta. Praticamente todas estas propriedades podem ser igual enviadas pelos pedidos, no entanto isto funciona como uma espécie de parâmetros pré-definidos que vão estar a sobrepor todos os que são recebidos. O facto das resources serem baseadas em classes permite que nós consigamos utilizar a API tanto através de pedidos HTTP, pedidos à API, normalmente como qualquer outra framework, mas permite que também consigamos utilizar essa resource em qualquer parte do código, facilitando, por exemplo, o processo de teste ou a utilização sem ser através da API. Relativamente à validação dos dados, é possível nós definirmos um objeto que nos diz quais os atributos que os dados precisam de ter, quais os tipos de propriedades a que lhe devem obedecer, tais como funções de validação, um conjunto de escolhas, valores default, etc., que posteriormente são adicionados tanto à resource como aos models, por forma a validar os dados recebidos. É também através dos inputs que são especificadas as relações com outros modelos de dados e por isso, por exemplo, ali no Related nós dizemos que temos uma relação de 1 para 1 com o MyModel e isto permite-nos que, como as relações não estão representadas ao nível da base de dados, nós podemos ter dois models distintos, um que vai buscar dados a uma base de dados do tipo Mongo, outra que vai buscar, por exemplo, o RTinkDB e permite que haja relações entre os diferentes tipos de base de dados. A framework permite também que seja utilizada num contexto de no backend, em que basicamente os programadores não têm que se preocupar, embora exista, não têm que se preocupar com a implementação de um backend, sendo que apenas inicializam um generic router e a partir do momento em que é feita uma inserção de dados numa determinada resource, como acontece ali com o phone, automaticamente é criado uma resource, é associada ao router e lá está, permite que todo esse processo seja feito a partir do cliente sem necessidade nenhuma de implementação de servidor. Isto é possibilitado graças a uma generic resource que, além de ter as capacidades todas indicadas anteriormente para a resource, permite que só através de um nome ela tem a implementação base para cada um dos métodos, internamente faz a criação de um model de acesso à base de dados e permite que haja toda a lógica para os métodos de uma maneira completamente abstraída. Pode ser igualmente usada num contexto não genérico, ou seja, não no backend. Por exemplo, se nós queremos associar ao router uma classe muito simples em que queremos a implementação base, nós basicamente podemos criar uma generic resource, dizemos qual é que é o modelo de dados associado, ou apenas o nome. Se não queremos oferecer todos os métodos, simplesmente podemos dizer quais é que são os métodos disponíveis pela API e a partir daí temos a implementação base para esse recurso. Esta é a framework, assim, de um modo bastante geral. Espero que tenham gostado. Obrigado. Qualquer feedback agradeço que enviem para o meu mail, que é bom para a validação do próprio trabalho. E alguma pergunta ou dúvida tenho?
está disponibilizado já. Sim, mas criar uma comunidade à volta do API, mesmo criar uma infraestrutura open source, contributed ou... Assim, se houver gente interessada em contribuir, esse era o nosso principal objetivo. Okay. Não é uma coisa fechada só para nós, mas disponibilizar isso para quem. E é começar algum projeto ou ainda está em fases de testes? Por enquanto essa fase só foi mesmo a implementação da tese, fase de testes, nada mais. Uma pergunta um bocado parva, portanto vou deixar mais para o fim. Deixar as perguntas inteligentes primeiro. Assim o resto do pessoal não fica inibido. Para o pessoal ficar desinibido. Eu vi há uns tempos uma tecnologia qualquer que permitia servir em peer-to-peer um site. Ou seja, eu ligava a um nó e esse nó conseguia-me servir o site que estava no fundo distribuído por uma série de nós. Até que ponto, tendo em conta que isto é JavaScript e pronto, corre em Node, portanto pode correr no client side, até que ponto é que era possível fazer uma espécie de, posso falar em parse, uma espécie de parse open source ao cubo, no sentido em que estava distribuído por uma malha peer-to-peer de malta que se ligava ao sistema. Imagina tipo BitTorrent. Sim. A pessoa mal se liga ao site, o API começa a correr na VM daquele browser e começa a distribuir os dados todos. Os dados Era uma espécie de passe de borla para toda a gente, distribuído por todo mundo. A gente que estava a guardar os dados. seja para isso. Ontem ou hoje apareceu no Twitter, alguém descobriu que um site estava a ocupar imenso espaço no disco. Foi ver porque o ícone do favorito, por erro de configuração, era o próprio site. Basicamente era um backup do próprio site. Ou seja, sempre que ias ao site, sacavas um tar do site inteiro através do ícone favorito. Desculpem, claro. Assim, isso foi uma coisa que nunca pensei. Eu dizia que era parvo. Não sei, isto lá está, varia um tratamento bastante diferente, lá está na distribuição dos dados e isso não sei como é que. E como é que se embebia a base de dados? Pois era um Só bocado. o storage do browser, quer dizer. Pois Mas tem que é. ser guardar os dados. O browser tem 3 bases de dados, não seja por isso. Sim, mas deve ter restrições ao nível da quantidade de dados. O local storage varia de browser para browser, acho que no Safari é para 15 megas e nos outros é 200 e tal. Depois no IndexedDB também acho que é infinito, conforme nos browsers. Uma pergunta. Os resources, a representação dos resources tem algum formato específico? Usam algum MIME type? A representação como. O JSON que a API devolve, se tem algum formato específico? Basicamente é só os dados. Estamos a falar se tem outro tipo de propriedades inseridas também nos dados. Sim, se é, por exemplo, se é JSON API, se é collection JSON, como é Isso é collection? compatível com Hypermedia, basicamente. Sim. Okay. Isso tem os links para as ações. Sim, basicamente possui só mesmo os dados, não possui outro formato. Ferramentas de documentação também, não é? Sim, possui também, lá está, permite que automaticamente quando nós adicionamos uma determinada resource, ela seja basicamente documentada. Ela gera uma página de Swagger, não sei se conhecem o conceito, que apresenta a documentação de todos os métodos disponíveis, ações e isso. Além disso, possui também uma interface, lá está, mais à la JSON, que através do método Options permite para todos os métodos dizer quais é que são os parâmetros pré-definidos que foram inseridos, por exemplo, os parâmetros de query ou de output pré-definidos, permite dizer qual é que é o tipo de autenticação que é necessário ultrapassar, os roles, o tipo lá está as ações. Isto é regido acoplado com um formato um
bocadinho mais inteligente. Já tinhas falado isso da outra vez. O que é que sugeres? O que é que estás a pensar? Olha, o JSON API agora é 1.0 e é extremamente versátil. O Collections JSON do Mike Amundsen é um bocadinho mais, tipo, tens que moldar os teus dados àquele formato. Também é. O How JSON não recomendo muito porque o draft expirou há 2 anos e ele ainda não atualizou. Eu gosto bastante, é extremamente simples, mas O JSON API é o que está a ter mais momento. depois o JSON Sim, API, sim, o eu já JSON cheguei a API tens ver. forms, ou seja, podes mandar tudo, tens links, podes mandar tudo. E tudo Sim, nós funciona. já tínhamos visto também isso. Outra pergunta, podes voltar à parte dos métodos estáticos e de instância? Aqui? Sim, que parece tudo menos JavaScript. Sim, Hoje mas em dia. Como é que é de perguntar isto? O caminho da esquerda e o caminho da direita são recursos diferentes. não, o mesmo recurso. Não, em termos de tipo de REST, Sim, sim. de internet, como tem caminhos diferentes, é tipo coisas diferentes. A minha pergunta é porque é que decidiram fazer assim, em vez de separar, por exemplo, em My Collection Resource, ou como seja, e o... Porque assim permite, lá está, embora para o resto possam ser considerados 2 recursos diferentes, todos os métodos se referem à mesma entidade de base. Embora nós queremos aceder à coleção ou apenas um objeto, quando nós estamos a querer aceder a um objeto, ele pertence a uma determinada coleção. E o nosso objetivo era minimizar o número de entidades que são precisas, senão para cada resource era preciso andar a construir 2 classes. Lá está, não é assim tão difícil, mas são 2 entidades em que vai ser preciso manter em vez de ter só uma. E assim, lá está, permitimos que tudo esteja no mesmo. Parte um bocado como são os métodos estáticos, já no Rails, no Active Directory. Eu pego confusões, tudo bem. Mas, Eu tinha só por causa. Em web usa aquelas anotações. E eu só perguntar tipo, por alguma razão específica, porque não dá para fazer a mesma coisa simplesmente sendo métodos, tipo, ou métodos da própria classe, tipo static, mas naquele query podia ser. Não sei, anotações fazem confusão, eu não muito Java. Isto permite que, lá está, nós podemos, para ter um método. Não sei muito bem como é que funcionam as anotações. As anotações aqui basicamente o que eles vão fazer, vão anotar o método, por exemplo, a query ali, vai anotar o método fetch com aquelas propriedades. Eu não podia, por exemplo, passar essa query como parâmetro e tipo, não ser uma anotação. Sim, mas lá está. Qual é a vantagem? Tipo, qual foi a... Mas eu quando fosse a utilizar, lá está, essa query eu posso utilizá-la também como parâmetro. Por exemplo, isto são os parâmetros pré-definidos da própria resource. Se eu quando estiver a utilizar a API lhe enviar parâmetros que eu próprio quero definir. O JavaScript não tem default values, ou coisa assim? não. Por acaso agora. Foi inserido agora com a nova. Outro exemplo ali, os roles, por exemplo, ou coisas que mudem a funcionalidade. Não é? Tu não querias passar os roles num parâmetro. Não. Por exemplo, Sim, tem aqui um método, imagina, tem um método qualquer que vai ser chamado no delete, no HTTP. Aquilo que é que faz? Quer dizer que o delete só o admin manager é que pode Sim, fazer? sim. Ou dizer- Basicamente Peça tipo middleware. sim, é basicamente isso. Basicamente quando a própria framework recebe um pedido de delete, vai ver quais é que são os roles associados àquele método, verifica se o utilizador está autorizado ou não a utilizar e lá está, não são valores que são recebidos no próprio método, mas ajudam ao tratamento do Se ali mesmo. na classe eu dava-te barato, se calhar, qual é que é o formato default de serialização? É JSON. Então podia fazer um get format e dou o JSON e era um método. Aquelas cenas podia ser. Mas definia fácil, mas ao nível do método acaba por ser muito mais expressivo, o decorador estava a aparecer, do que mesmo o default argument. Se tu Não, pensares mas que nesse foi caso para do role, mim, sim, mas. Por exemplo, o query ali, nós quando formos utilizar o fetch, podemos também indicar-lhe parâmetros de query. Mas aquelas que são inseridas como notações são aquelas que o programador definiu dizendo estas são as propriedades default. Mesmo, e lá está. Basicamente deves ter isto à mão
por exemplo, com hooks, ou seja, se o fetch, imagina, quero especificar os meus queries, então tens uma propriedade especial no recurso com coisas tipo hook methods e com uma cena de middleware, mas assim é muito mais fácil. Em vez de Aquele fazer à mão, assim, só tipo para me lembrar, provavelmente é melhor, tipo, podias ter uma cena do género do Cancan, pode não ser ideal, mas tipo um método de roles no resource, em que poderias fazer, tipo, por default era tudo, não sei, tudo. sim, Só para tentar arranjar uma solução que não fosse uma DSL por cima disto, fosse tipo métodos. Mas pronto. A coisa curiosa Eu das acho que abstrações é a coisa de podes pôr mesmo roles, não é? Podes pôr num método específico ou na classe, não é? Ou seja, o mesmo, podes dizer, não tens o formato que está ali em cima na classe, todos os métodos ali vão devolver um desse pronto. Ou poderia simplesmente meter um método. Cada um vai determinar um certo parâmetro. Ou seja, existe uma. Isto mais para a funcionalidade da notação, não é? É útil por causa disso que podes passar. Como uma classe, no fundo, é uma função em JavaScript, podes aplicar aquilo aos dois níveis. mais perguntas? Acho que ninguém está em método. Não, ninguém está em método, não gosto do conceito das mutações, não, da maneira como vocês dão. E parece muito já assim. É o que está aqui, Eu gosto mais de conceito de object oriented ou coisa assim do género. Uma DSL. Isto é o futuro, meu amigo, isto é o futuro. Muito obrigado Obrigado. pela apresentação. Ando a trabalhar no Elixir. Deixa-me só. Podia ter parado a gravação.